Cumprimentar a todos com a paz, Senhor Jesus. Aqui, né? Ou então saldo, né? Tem gente que gosta de falar saldo, né? Bem bonito também, não tem problema nenhum falar saldo. Tanto que eu acho que tem hora que eu mesmo falo saldo, né? Sei lá. Vou explicar uma história pra vocês de um homem chamado Zaqueu. E eu vou ler Lucas, capítulo 19. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem havia se perdido. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Ou verso, que também é bem bonito de falar. Então vamos. Um dia, Jesus ia passando em Jericó, né? E para quem não sabe, para quem talvez não se lembra, Jericó foi amaldiçoado por Josué, né? Josué amaldiçoou Jericó. E Jesus passou lá para poder libertar e salvar esse povo. Só que pelo que eu tô lembrado, ele passou só uma vez. Ele não passou 2, 3, 4, não. Ele passou uma vez para libertar aquela cidade amaldiçoada por Josué, né? Então, aí Jesus ia passando por Jericó e um homem rico o avistou, o viu. Um homem rico, cobrador de impostos, chamado Zaqueu, né? Que é agora que eu começo a história. Ele avistou Jesus. E eu não sei porquê, mas quando ele avistou, ele já queria ver assim de cara. Mas eu tenho uma explicação para isso. Porque Jesus estava andando aonde? Com multidão. Talvez seja por isso, sabe por quê? Pega, por exemplo, uma menina de blusa vermelha. Se você olha essa menina de blusa vermelha assim, por exemplo, ou menino, não sei, homem e mulher, se você olha eles andando sozinho, você não vai interessar em, tipo, saber mais sobre ele nem nada. Agora, imagina essa pessoa andando com multidão. Você já vai olhar e na hora você vai pensar, uai, por que tem uma multidão seguindo esse homem? Por que tem uma multidão seguindo essa mulher? Poderia ser o caso de Zaqueu. A não ser que ele queria uma libertação mesmo, né? Só que, porém, aqui na Bíblia, ó, Lucas capítulo 19, versos 3. Estamos no versículo 3 já. Já é o versículo 3. Vasos e vasos. Aí, ó. Procurava ver quem era Jesus, né? Ou seja, ele procurava ver quem era. Então ele queria conhecer Jesus. Mas não podia por causa do quê? Da multidão. E por que não podia por causa da multidão, Alisson? O que a multidão ia interferir? Que ele era pequeno, ele era de baixa estatura. Mas eu não tô falando que ele é desse tamanho aqui, tipo, eu tô sentado e ele é menor que o meu. Não é possível isso, não é mesmo? Não, não é assim também não. Mas ele não era alto o suficiente para, tipo, ele chegar no meio daquele povo todo, Jesus conseguir ver ele, né? 2 problemas para ele aí. Não que eu esteja falando que para quem é pequeno é um problema, eu não estou te julgando fisicamente, porque Jesus não olha o físico, ele olha o seu coração e a sinceridade com ele, sendo você do jeito que você é ou deixando de ser, tá bom? Então, continuando. Aí, como Zaqueu não pôde ver Jesus por causa da multidão, pelo fato dele ser de baixa estatura e muita gente, ele subiu a uma sicomoro. O que é sicomoro, Alisson? Sicomoro na Bíblia é árvore de espinho. Não só na Bíblia, você vai lá no Google Trator e pesquisa imagem de sicomoro, vai aparecer uma árvore cheia de espinho, se eu não me engano. É isso mesmo. E tem tradução da Bíblia que fala: Zaqueu foi subir em uma árvore de espinho. Só que o nome dela mesmo é sicomoro. Ou não sei. Vamos pôr sicomoro. Então Zaqueu, ele estava indo subir a árvore de sicomoro. Mas calma. Você me pergunta, como é que ele subiu nessa árvore de sicomoro? É porque ele não olhou os problemas, as barreiras, o impedimento. Nós temos que ser assim. A gente não pode olhar as barreiras
Ah, mas como é que Jesus vai mudar minha história desse jeito? Você tá criando uma barreira para Jesus passar e não mudar a sua história, né? Porque ele respeita a nossa decisão, sabe? Ele respeita a nossa decisão. Ah, não confia em mim? Tá bom, sei que sabe, né? Você tem que pôr sua confiança em Deus. Você não pode pôr barreira, criar problema, criar dificuldade, né? Porque se existem vários pastores que têm a vida mudada hoje, que já foram geradores de cocaína, droga, gays, lésbicas, não sei que tipos que tem aí, muitos não. Mas se eles têm história totalmente diferenciada do passado, é porque Jesus tem uma promessa na vida deles e mudou a vida deles, né? E através deles provar para vocês que tem jeito sim. A minha vida já é um caso. Se eu fosse contar um testemunho aqui só da minha vida, coisas que eu creio que ninguém sabe, e não por enquanto ninguém vai saber, vocês já iam falar, é realmente minha história tem jeito também. Do mesmo jeito que a sua tem, a minha tem. Mas então, continuando. Eu acho que todo mundo tem uma história assim, né? Tipo, algo assim, meio chocante pelo menos, sabe? Todo mundo tem algo que é chocante. Não tem como. Eu acho que todo mundo, quase todo mundo, tem nessa vida assim. Então, continuando. Zaqueu subiu na árvore, né? Sem olhar as barreiras, os impedimentos. O que nós temos que fazer, né? Atitude, tá bom? Beleza? E aí, Jesus, ele esperou Jesus passar por ali. E quando Jesus passou, ele olhou para cima e viu Zaqueu lá em cima na árvore de sicomoro. E aí na minha Bíblia vai falar que Zaqueu, desce depressa, pois preciso habitar. Eu não sei se habitar é outra palavra, mas habitar em tua casa. Digamos assim, para ficar mais fácil para vocês, beleza? E aí Zaqueu pegou, desceu depressa. Vamos supor que ele até pulou. Eu vou supor que ele pulou, eu não sei, mas eu vou... Porque ele até pulou da árvore, né? Digamos assim. Aí ele todo feliz, contente, alegre, levando a salvação para a vida dele, Jesus Cristo, para casa. Ficou muito contente. Olha, aí eu vou mostrar um negócio para vocês, espera aí. E olha, aqui não vai dizer quando, mas está dizendo aqui, ó, vê isso, né? Todos murmuravam dizendo, entrou para se hospedar com homem pecador. E agora que eu estive analisando, quando eles falou isso, pode ser que estava sendo na casa dele, perto da casa dele, ou então a própria multidão poderia estar falando, ninguém sabe, mas são jeitos da gente falar, assim, sem ferir o texto, né? Porque se eu falar, por exemplo, que foi um cara de carro vermelho, eu vou estar ferindo o texto, porque a Bíblia aqui não menciona o carro primeiramente. Como é que eu vou falar carro, né? Já pensou se fosse? Meu Deus, hein? Aí eu que estaria errado. Mas não é isso. Naquela época acho que nem carro tinha, pra vocês terem ideia. Então eu estaria ferindo o texto gravemente. Meu Deus, hein? Então, continuando. Ah, tá. E pra quem não sabe, Wallace, por que ele falou que Zaqueu era um homem pecador? Porque Zaqueu, ele estava indo, só que ele tinha um pecado. Que pecado era esse? Ele não era um cobrador de impostos. Ele roubava impostos. E para quem não sabe, na Bíblia, Jesus falou com um homem rico. Eu estive estudando sobre a vida dele também. Jesus falou com um homem rico sobre os 10 mandamentos. E um deles é, não matarás, não roubarás. Acho que são os primeiros e segundos, não. Não, o primeiro é o que tem que amar uns aos outros, eu acho. Se eu não me engano. Depois eu tenho que treinar mais aqui. É só vocês olhar lá na Bíblia lá sobre a vida sobre o rico, né? No Novo Testamento. Então, que aí vocês vão descobrir mais sobre os testamentos. O Velho Testamento, né? Mandamentos. Então, continuando. Mas Zaqueu não obedeceu esse mandamento, ou seja, estava desobedecendo uma lei de Deus. E ele chegou lá na casa dele. Vamos supor que ele levou Jesus até o quarto dele. Como assim até o quarto dele? Na Bíblia não relata, mas eu vou pôr e vocês vão entender. Zaqueu,
abriu seu quarto, a porta do seu quarto. Agora, vamos supor, coração. Zaqueu abriu a porta do seu coração. Ou seja, Zaqueu abriu a porta do seu coração e Jesus entrou. Na hora que Zaqueu abriu a porta do seu quarto, Jesus entrou. O Alisson ainda não está entendendo nada, me explica direito. Então, ok. Me prova que Zaqueu abriu seu coração. No versículo 8 vai dizer assim: e Zaqueu em pé, ou seja, aí ele já estava na casa dele. Ele pegou e ficou em pé, né? Disse ao Senhor: veja, Senhor, vou dar aos pobres a metade de meus bens, e se alguma coisa defraudei alguém, devolvo quadruplicado. Defraudei é roubei, ou você está com algo que não é seu, ok? O Alisson ainda não entendi. Zaqueu, ele confessou que ele defraudou os pobres. Ele confessou a Jesus o seu pecado, né? E muitas das vezes a gente tem que ser assim. A gente tem que confessar os nossos pecados ao Senhor, né? Nós temos que fazer isso também diante do Espírito Santo. Na hora que a gente aceita Jesus, eu tenho quase certeza que todo mundo aqui tenha feito isso. Você falou: Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, me perdoe. Eu aceito o Senhor como Senhor, o único Senhor Salvador da minha vida, para varrer meus pecados, para varrer minhas vontades da carne, tipo isso. E aí, para provar para vocês que tem algo tudo a ver aqui, olha, Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa. Quando nós abrimos nosso coração e deixamos Jesus entrar, ele não entra de qualquer jeito, né? Ele entra para varrer. Agora vamos supor que na casa do Zaqueu, naquele quarto, o coração, Jesus estava varrendo, né? Varrendo. Como assim Jesus estava varrendo? Jesus, ele pega, quando nós abrimos nosso coração, ele pega e ele varre tudo que está aqui que é sujo. Porque ele olha o coração e ele olha o pecado. E o pecado, ele vem de dentro para fora, ele não vem de fora para dentro. Porque senão não era visível, por exemplo, roubar, né? Quando as pessoas roubam e tudo. Isso é uma coisa que às vezes você até pensa: ah, vou roubar uma bala na padaria. Isso não vem de fora, né? Como é que você vai pensar em fazer isso na sua parte de fora? Não, você pensa isso lá dentro, contigo mesmo, sem confessar para ninguém que você vai roubar aquela bala. Entendeu? Por isso que eu tô pondo isso. E aí, Jesus varreu o coração dele, ou seja, mudou ele. Aí, ó, Jesus disse: hoje veio a salvação em essa casa, que também ele é filho de Abraão, ou seja, ele é descendente de Abraão. E aí que eu chego aqui no versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem havia se perdido. Ou seja, Zaqueu era um desses homens, ele estava perdido nesse mundo. E agora eu tenho uma palavra para você. Que você às vezes está na igreja, não sei o que acontece contigo, mas você fala: minha vida ainda não tem diferença, eu só queria uma mudança, uma diferença na minha vida. Eu queria servir a Jesus 100% de uma forma diferente. Vou te dar 3 conselhos. Primeiro, você tem que ter fé. Como assim? Como é que eu vou usar minha fé, Alisson? Eu usei minha fé tanto. Usa sua fé na oração. Você ora a Deus tipo assim, olha, ó: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu confesso, Senhor, meus pecados. Deus, me perdoa por todo o meu mal. Deus, muda a minha história e tal, né? Você fala para Deus mudar a sua história. Você fala: eu tenho fé que o Senhor ainda vai trabalhar na minha vida. Eu tenho fé que o Senhor ainda vai fazer uma diferença muito grande. E aí, através disso, Deus já vai trabalhando, né? Se você tem fé, Deus já vai trabalhando na sua vida. Porque na Bíblia diz que se você tiver fé do tamanho de grão de mostarda, ainda assim mandará um monte ir de um lado, ele irá. Amém? Ou moverá as montanhas, né? Eu falei monte, mas é montanhas. Ainda moverá a montanha com grão de fé pequeno. E outra coisa você tem que ter, já que são 3: fé e determinação.
Determinação é quando você pegar, você tá lá orando assim, você pega e ora e fala: em nome de Jesus Cristo, Deus, eu determino, Deus, eu tenho fé, eu determino que a partir de semana que vem meu primo não vai estar nas drogas, nas bebidas, que minha vida vai ser diferente. Isso serve até para quem tá com luta, tá? Essa luta que eu tenho vai cascar fora, mas você tem que determinar, né? Aí você fala amém. Aí você tem que determinar de uma maneira assim que você não duvide. Tipo, cedo você fala: a partir de semana que vem meu pai não vai estar nas drogas. Mas aí quando chega de noite, né? Você fala assim: mas será mesmo, Deus? Será que ele vai continuar no mundo? Ou ele vai... Será que ele vai continuar nesse mundão ou ele vai realmente voltar? Ou seja, você não pode ter essa dúvida, porque isso seria uma barreira, né? Porque Jesus, ele veio para salvar. Na Bíblia diz que Jesus não veio para julgar, ele veio para salvar. Ele só espera a sua atitude. E a terceira e última, ó, fé. Você usou fé na sua oração? Determine, né? Pega um tempo você e Deus. Não nesse vídeo, mas pega um tempo você e Deus. E aí você abre teu coração. Tem muitos jeitos de eu falar abrir coração, por exemplo, abrir coração na sua oração, né? Você confessar para Deus as coisas, sabe? O seu problema, só você e Ele. Falar o que você quer, por exemplo: oh Deus, eu fumei hoje, mas eu tenho fé que a partir de semana que vem eu vou parar. E eu profetizo, eu determino que eu vou parar. Simples, eu vou parar. Só que você não pode duvidar, né? Por que eu não posso duvidar, Wars? Zacarias duvidou, sabe? Zacarias duvidou e Pedro. Vou contar a história de Pedro para vocês, porque de Zacarias pode ficar meio confuso. Mas é forte também, viu? É muito forte. Pedro andou sobre as águas, vocês lembram, né, da história? Ele falou: Jesus, se é tu mesmo, mande que eu ande contigo sobre as águas. Jesus falou: vem. E ele pegou, andou sobre as águas. Só que teve um momento que ele duvidou. E quando ele duvidou, ele caiu, ou seja, ele não andou mais sobre as águas. Ele simplesmente afundou. E aí Jesus falou: por que duvidastes, homem de pouca fé? Entendeu? Aí Deus faz essa pergunta para você: por que você está duvidando que eu vou mudar seu pai a partir de semana que vem? Sendo que Jesus, ele veio para salvar e dar a vida com abundância. Entendeu? Vida com abundância é uma vida muito feliz, sabe? Então por isso que você não pode duvidar. Aí eu falo para você, sabe, essa palavra aí. Eu espero que vocês gostem, viu? Se vocês tiverem gostado, muito obrigado. Eu não vou mais fazer cobrança de like, se inscreva. Isso era muito antigamente. Eu só vou dizer: eu desejo que Deus abençoe cada um em nome de Jesus que escutar isso aqui. Não reparem as minhas vestes, o meu cabelo. Se eu tiver cor no fundo, não reparem. Mas reparem a palavra, né? Porque eu já tentei o quê? 8, 9 vezes já atrás essa palavra. E eu creio que todas que deu errado, essa foi a mais bonita de todas. Graças a Deus, né? Foi a última vez que eu gravei, ou não sei, porque se eu errasse eu ia gravar de novo. Mas vamos supor que essa é a última. E aí Deus honrou essa gravação. Graças a Deus, viu? Foi forte demais. Então, é isso. Muito obrigado a todos. Isso aí, fiquem na paz. Deus abençoe cada um e tchau.